E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Estamos aqui novamente para continuar com as nossas atividades, beleza? Então, essa é uma aula de língua portuguesa para o sétimo ano, aula número 31, e o assunto de hoje, correção das atividades da aula 28, e eu sou a professora Nina, tudo bom? Vamos lá, pessoal. Então, olha, nessa videoaula faremos a correção das atividades da página 70 a 76 da nossa apostila, já que vocês sabem que nós não estamos fazendo mais o caderno de atividades, beleza? Então, vamos lá. Dessa aula, então, o assunto era crônica. Aí a gente tem uma crônica aqui, ó, lê essa crônica e depois resolva o que se pede. A reportagem e a crônica escrita por Miriam Leitão, tá? Então, infelizmente, por falta de tempo, eu não vou ler a crônica aqui na aula, para a gente não ficar muito tempo aqui, né? Mas aí depois, na página 71, tem as perguntas relativas a esse conteúdo, tá? Então, olha, eu só vou ler um quadrinho que está aí na página 71, que eu não coloquei aqui no meu slide, mas é o seguinte: se na notícia o autor não dá opinião sobre o fato noticiado, na crônica pode ocorrer a narrativa de uma experiência pessoal com reflexões e opiniões. Por isso, em geral, é escrita em primeira pessoa. Então, assim, a notícia tem por caráter próprio ser bastante objetiva, né? Ela só quer informar ao leitor daquilo, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, bem objetivamente. Agora, na crônica, essa mesma notícia pode ser trabalhada de diversas formas. Muitas delas é expressando a opinião de quem está escrevendo a crônica, tá? Por isso, em geral, que é escrita em primeira pessoa. Sempre assim. Eu acho, eu penso que, fui ali, senti, né? Então vamos lá. Uma das características da crônica, que é a pergunta número 1 aí, é o fato de, em geral, o texto ser escrito em primeira pessoa. Releia esta frase e responda a questão. Tenho acordado aos sábados com o Brasil na cabeça e muito trabalho. Que palavra evidencia o uso da primeira pessoa? É o verbo, né? O verbo está conjugado na primeira pessoa eu. Então é eu tenho, tudo bem? Então que palavra? O verbo tenho, tudo bem? É ele que está marcando ali que é em primeira pessoa. B. Nas frases a seguir, sublinha as palavras que comprovem o uso da primeira pessoa. Então, ó, mas já acordei à beira de um rio amazônico ou no extremo norte do Rio Grande do Norte. Então, aqui também é o verbo, gente. É o verbo acordei. Tem mais algum? Não, não tem. A frase de baixo. Registro isso para explicar as falhas nesse espaço e revelar o que acabei de entender. Também é o verbo, olha lá. Registro, não é o registro civil, por exemplo, tá? Eu registro. Ela escreve, é isso. E depois, mais para diante, no final da frase, é o verbo acabei. Acabei de entender, certo? Esses são os verbos que expressam, então, o uso da primeira pessoa e fica bem claro. Continuando ainda na página 71, exercício número 2. Olha lá. Releia a frase. Esse meu trânsito intenso por pontos diferentes do país tem tido um propósito. Que palavra evidencia uma narração em primeira pessoa? Transcreva. É a palavra, olha lá, esse meu trânsito, né? É meu, então é primeira pessoa. É a palavra que está evidenciando o uso da primeira pessoa, tá bom? E a B, qual é a função dessa palavra? O meu aí está indicando a posse, né? Pertence a alguém, por exemplo. Este meu trânsito, esse trânsito que ela está falando, ela circular de um lugar para o outro, tá? Então é ela que está circulando, por isso meu. O meu quer dizer dela, tá? 3. No que diz respeito ao narrador, o que revela o fato de a crônica ter sido escrita em primeira pessoa, né? Na verdade, o que ele está falando? O narrador, aqui o narrador que conta a história toda, ela tá contando as suas próprias experiências com relação a essa atividade que ela está fazendo. Então, por isso também que a primeira pessoa é importante, porque ela está falando de experiências pessoais, tá bom? Então, você coloca lá, né? O narrador está contando as suas experiências pessoais, por isso as opiniões deles são tão importantes assim, tá? É isso. Ainda na página 71.
4. A linguagem da crônica é simples e muitas frases são curtas. Copie uma frase em que possa ser, deixa eu pôr mais para cá, possa ser considerada curta do primeiro, segundo e terceiro parágrafos, respectivamente. Então, você teve que colocar uma frase, uma, duas, três frases, do primeiro parágrafo, do segundo parágrafo e do terceiro. E aí, gente, sugestões, tá? Vamos lá. Primeiro, na Caatinga ou no Cerrado? Na Caatinga ou no Cerrado? Bem curtinha. Na segunda, uma ideia pousa e se impõe. Uma ideia pousa e se impõe. Terceiro, são 10 longas reportagens. Então, de cada parágrafo foi tirada uma frase curta, bastante curta, tá? Claro que pode ser que tenha outras, tá, gente? 5. A palavra sábados é repetida diversas vezes na crônica. E aí lá, sublinhe no texto essa palavra e escreva quantas vezes ela apareceu. Olha, sublinhando lá, ela aparece meia dúzia de vezes, 6 vezes. B, por que essa palavra é repetida tantas vezes? Em primeiro lugar, gente, porque a cronista, que é quem escreveu, Miriam Leitão, ela publica essas crônicas sempre aos sábados. Então, sábado é uma palavra importante, é um dia importante para ela, tá bom? E ela publica no portal G1, tá? É isso. 72. 6. Considere as informações do primeiro parágrafo e responda o que significa acordar com o Brasil na cabeça. Primeiro, né? Ela tem viajado muito pelo Brasil inteiro. Você viu que ela fala que uma hora está num lugar, daqui a pouco está no outro. Então, ela viaja o Brasil inteirinho de ponta a ponta, né? E aí, mas ela faz isso profissionalmente, tá? Então, ela vai viajando de ponta a ponta para poder publicar as reportagens. Então, o Brasil na cabeça é isso, ela não pensa em outra coisa, porque ela está trabalhando com isso e ela viajando o Brasil todo. Quem me dera, hein, gente, ter um trabalho assim? 7. Releia este trecho observando a linguagem. Atravessando o país de ponta a ponta, o trabalho transborda e invade as manhãs de sábado. E aí, vamos lá. Nesta frase, os verbos transbordar e invadir estão sendo usados em sentido figurado. Assim, analise as frases, escreva sentido SF para sentido figurado e SL para sentido literal, tá? Acho que vocês se lembram bem a diferença entre figurado e literal. Figurado é aquele sentido enfeitado, é um sentido que não é o real da palavra, né? E aqui, o sentido literal é o sentido real da palavra. Então, vamos lá. As emoções transbordaram invadindo aquela sala. Bom, lógico que é sentido figurado. Você já viu alguma emoção transbordar e encher uma sala inteira? Então, é sentido figurado. É para dizer que é muita emoção, né? O rio transbordou e invadiu as casas ribeirinhas. Gente, aqui é sentido literal, né? O rio pode, sim, transbordar num dia de muita chuva e encher a cidade. As chuvas intensas fizeram com que o córrego transbordasse, invadindo as terras plantadas. Aqui também é sentido literal, né? O córrego transbordou por causa da chuva. O medo transbordou, provocando uma inundação invisível de medo. Olha, claro que é sentido figurado, né? O medo transbordou. Medo é uma emoção, como é que ela transborda? A gente nem vê. E provocando uma inundação de medo, ó, totalmente sentido figurado, né? Página 72. Releia este trecho e identifique o que se pede. Quando isso acontece, a crônica se esconde. Ela não gosta de tanta agitação. Aqui são atribuídas ações que não lhe são próprias, caracterizando uma prosopopeia ou personificação. Que ações são essas? Complete o quadro. E aí vamos lá. Ser inanimado, gente que não tem vida. A própria crônica, tá? As ações de seres animados, ou seja, que tem vida. Aí a gente põe assim, se esconde, não gosta de tanta agitação. Então, ó, isso dentro dessa frase, tá? A crônica aqui é tratada como se fosse uma pessoa, portanto, é uma personificação. Continuando. C. Releia estes dois trechos, reflita e responda. Qual é a relação entre crônica e o escritor? Ela nasce de sua própria vontade, puxando o escritor que muitas vezes não sabe para onde está indo. A crônica exige que o escritor se renda ao subjetivo, desista do controle da cena inteira para ouvir o canto de um pássaro, notar o olhar perdido de alguém que passa, entender um sentimento indefinível. E aí lá, releia esses dois trechos, reflita e responda qual é a relação entre a crônica e o escritor. Aqui, ó, a crônica tem uma vontade própria, né? Assim, ela que começa a vir na mente
para escrever e o escritor tem somente que escrever o que está vindo na mente, assim, meio sem controle, né? Então, olha lá, a crônica tem vontade própria, o escritor tem que se submeter a ela. Ou seja, quando vem a inspiração, é inevitável, você tem que sentar e escrever, né? Aí, no caso aqui, ela ganha status de personagem, ou seja, é como se ela fosse uma pessoa, um personagem vivo, tá bom? É, é isso. E aí, é o que a gente chama assim, a crônica aqui tá também falando, meio que falando da inspiração da pessoa para escrever. Então ele tem que estar inspirado e essa inspiração a gente não tem controle. Quando vem, vem. E aí a pessoa, no caso o escritor, as ideias vão surgindo na mente e ele vai ter que sentar e escrever. É como se ela falasse, olha, não importa o que você esteja fazendo agora, senta e escreve o que eu estou colocando na sua mente, tá bom? É isso aí. É essa relação de domínio. Nesse momento, a crônica tem domínio sobre o autor da crônica. 8. Já vimos que o sábado é o dia de escrever e publicar uma crônica no blog G1. Mas no texto é falado, entre outras coisas, do ambiente adequado à escrita de uma crônica, comparativamente ao ambiente jornalístico de uma reportagem. Transcreva o trecho em que o cronista afirma que o ambiente do jornalismo não serve para a produção de uma crônica. Olha lá, o ambiente nervoso, aí você coloca aspas, porque você está fazendo uma transcrição. O ambiente nervoso e determinado do jornalismo não é terra em que brote a conversa suave e profunda da qual a crônica se nutre. Ok? É este pedacinho, exatamente. Então, você transcreve e coloca entre aspas. B. Estabeleça uma relação entre dias da semana, a crônica e a reportagem. Então, lá, segunda a sexta-feira é reportagem, tá? Porque são os dias em que as coisas estão ali acontecendo, ela fazendo as reportagens. Só que aí no sábado ela tem que publicar a crônica. Então, 2 crônica, 1 reportagem. Explique a opção anterior, é isso que eu falei. A reportagem ela é escrita, produzida durante a semana, de segunda a sexta-feira. É aquela correria e tal, e ela faz isso durante a semana. Agora, o sábado é o dia de ela fazer a publicação da crônica, tá? Vamos ler aqui. A reportagem pode ser produzida em meio à agitação dos dias da semana, mas a crônica, lembra que ela fala no texto que não gosta de agitação, ou seja, ela tem que tranquilizar a mente para poder escrever, né? Encontra um ambiente mais adequado no sábado, já que, em geral, é um dia mais tranquilo de descanso. Então, os sábados geralmente são os dias que ela escreve as crônicas. 9. Com relação ao fato de a crônica ter sido usada para explicar a própria crônica, faça o que se pede. O texto apresenta várias explicações explícitas sobre a crônica. Copie um desses trechos. Bom, aqui é o seguinte, né? Tem vários trechos lá. Qualquer um deles que você colocar, a crônica falando sobre ela mesma, explicando ela mesma, você pode colocar aqui, tá bom? B. No quarto parágrafo, é mostrado que a crônica não quer a cena toda, ela quer que o escritor seja capaz de perceber detalhes. Cite pelo menos um exemplo. Então, quarto parágrafo, tá? Gente, tem algumas possibilidades também. Eu vou dar que está aqui no livro, mas você tem outras. Olha lá. Ouvir o canto de um pássaro, notar o olhar perdido de alguém que passa, entender o sentimento indefinível. C. Na sua opinião, que sentimentos indefiníveis uma crônica poderia abordar? Gente, muitas possibilidades. Crônica, ela se dá com qualquer emoção, com qualquer notícia, com qualquer sensação. Então, você pode colocar que poderia ser alegria, tristeza, saudade, solidão, ansiedade, depressão, tudo isso, tá? Amor, por que não? 73. 10. Releia a história de Lully e conte para um colega. Aí é pessoal, hein, tá? Lully é como a crônica. Fez suas próprias escolhas, indiferente a tudo e todos. Complete as frases com trechos do texto que apresentem as características de Lully. Deixa eu só mudar aqui, pessoal, a minha página da apostila. Tudo bem? Vamos lá. Página 72. Então, vamos lá. Deixa eu ler o quadrinho que tem aí na página 73 de vocês, esse quadro marronzinho, beijinho.
Esse texto tem uma característica especial. Trata-se de uma crônica que tem o objetivo de explicar a própria crônica. Como isso acontece? Comparando a crônica à reportagem e ao nascimento de Lully. Algumas comparações são explícitas e outras estão implícitas. Qual que é a diferença de explícito e implícito? Explícito é aquilo que está bem claro, todo mundo está vendo. Implícito é aquele que você tem que pensar um pouquinho para descobrir, tá bom? Olha lá então, continuando. Assim como a crônica, Lully é, aí você vê lá, radical e livre. É a comparação que ele faz dentro do texto, então é só você transcrever para cá. Assim como a crônica, Lully não aceitou qualquer interferência externa, certo? C. Assim como a crônica, Lully escolheu seu tempo e seus direitos. Certo, pessoal? É só você transcrever e ver o que está falando da Lully no texto. 12. Que assunto foi abordado nessa crônica? Olha lá, vou colocar aqui. A crônica se propõe a explicar a própria crônica, né? Esse gênero textual, por que ele existe, como ele existe. Comparando-a com a reportagem e com o nascimento de Lully, tá? É isso. Vou mudar aqui. Bom, na página 74, ainda 75, lá embaixo, tem grafia de verbos terminados em jar, com J, e gear, os dois com J aí, tá bom? Então, vamos ver. Tem uma tirinha lá, que eu pus aqui. Leia essa tirinha. Olha que legal o que arranjei para você treinar. Aí o menino vai lá dar um soco no João Bobo. Quer dizer, vai dar um soco no João Bobo. Não teve coragem. Olha a cara de simpatia do João Bobo, né? Aí ele fala, não tenho coragem. É como bater no irmão. Nossa, esse irmão, será que os irmãos dele têm essa cara de bobo aí, gente? Porque ele não teve coragem de bater. Agora tem gente que é irmão, aí que tem coragem de bater mesmo, né? Bom, vamos lá. 1. Transcreva da tira palavras escritas com a letra J e com a letra G. Então, a gente tem arranjei e tem coragem. 2. Indique a forma nominal dos verbos correspondentes a essas palavras. Olha lá. De arranjei é arranjar, né? A forma nominal dos verbos correspondentes a essas palavras. Então, é arranjar e encorajar. Isso. É arranjo e coragem. Encorajar. Bom, 3. Da página 75 agora, tá? Complete com o verbo inserido nos parênteses, conjugando-o adequadamente. Fica atento à grafia das palavras. Então, gente, a palavra quando é um substantivo e quando é um verbo, às vezes tem essa diferença de grafia. Então, vamos lá verificar. Desde o início, sentiram-se, aí tem lá, o verbo encorajar. A gente tem que colocá-lo na forma nominal. Como é que seria? Encorajados a participar da campanha, tá? Aí o verbo de baixo é arranjar. Como é que seria isso da forma nominal? Está feliz porque arranjou. Não é forma nominal, é conjugação. Eu tô falando bobagem, hein? Está feliz porque arranjou um bom emprego, certo? C. Não conseguir dormir. Por quê? O verbo é trovejar. Porque trovejou. Trovejava muito. Eu ia falar trovejou muito. Pode ser também. Pode ser também trovejou, tá? D. O verbo lá é gotejar. Uma torneira gotejando provoca um grande desperdício de água, tá? E. Sua imagem foi, o verbo é sujar. Sua imagem foi sujada por uma declaração infeliz. Se você quiser colocar sujo, sua imagem foi suja, também pode. F. Os chefes foram, o verbo aqui é lisonjear, os chefes foram lisonjeados pela decisão. Os chefes foram lisonjeados pela decisão. Lisonjear, gente, é ficar agradando, tá? Quando sabe aquela pessoa fica o tempo todo elogiando, então é lisonjeando. Ainda na página 75, exercício 4. Complete com o substantivo correspondente aos verbos dados entre parênteses, observando a grafia das palavras. Olha lá. A. Não adianta esconder sujar é sujeira. Porque está falando para falar a forma de substantivo desses verbos. Não adianta esconder a sujeira embaixo do tapete. A atitude dos torcedores foi um ultraje ao treinador, tá? Pega o verbo lá e coloca ele na forma de substantivo. Em dias de sol, só se ouve o
gorjeio dos pássaros. Terá de se mudar, pois o despejo acontecerá imediatamente. De despejar virou despejo. E o sono é tanto que não consigo controlar os bocejos. O verbo ali é bocejar. E a F, o verbo é enferrujar. A ferrugem pode comprometer a estrutura da casa. Certo? 5. Complete os espaços com o verbo no passado, pretérito perfeito. Exemplo, ele arranjou o emprego. Aí o verbo é arranjar. Então, você tem que pegar o verbo do final da frase aqui e pô-lo no passado. Então, A, você, o verbo é sujar. Você sujou sua roupa. B, o verbo é bocejar. O homem bocejou durante a palestra. A C, o verbo é encorajar. O pai encorajou o filho. D, o verbo é trovejar. Trovejou muito ontem. Por que é ontem? Ontem é passado, não é? Então, mesmo que não pedisse em cima, explicasse que era no passado, você teria que colocar, porque senão não ficaria de acordo com o contexto aqui da frase. E o verbo é viajar. Minha irmã viajou ontem. Ai, gente, uma das melhores coisas do mundo é viajar, né? Página 76, exercício 6. Deixa eu mudar o meu aqui também. Vamos lá. Escreva o infinitivo dos verbos correspondentes a estes substantivos. Xingamento. Agora, aqui está substantivo, você tem que colocá-lo na forma de verbo. Xingamento é xingar. Cacarejo, cacarejar, coisa da galinha, né? Cococó. Catálogo, catalogar. Desapego, desapegar. Lágrima, lacrimejar. Festa, festejar. Desejo, desejar. Beijo, beijar. Viagem, viajar. E sossego, sossegar. Certo? E aí, gente, viagem com G ou viagem com J? Nós já falamos, acho que, sobre isso, não foi? Olha lá. 7. Analise as frases e complete os espaços com viagem com G, com J ou viagem com G. Vocês se lembram da diferença, pessoal? Quando a palavra é um verbo, é escrito com J. Quando a palavra é um substantivo, é escrito com G. E aí, mas como é que eu sei disso? Só de olhar para a frase. Bom, em geral, o substantivo vai estar acompanhado de um artigo, o a ou o o, tá? Então, vamos lá. Estou torcendo para que a viagem com J, é substantivo, viagem com J. Olha a presença do a ali, que a, como eu falei para vocês, que é o artigo. Então, é viagem com G. B, para que todos viagem, aqui é verbo, viagem, porque é uma ação, então é viagem com J. Para que todos viajem com segurança, é preciso tomar certos cuidados. Fizemos uma longa viagem, é o nome dessa ação que eles estão fazendo, mas não é um verbo, então é viagem com G. Fizemos uma longa viagem até aqui. Espero que façam uma viagem tranquila. Aqui também é um substantivo, por isso é com G. Aí você vai me falar, mas cadê o artigo? Nem sempre o artigo está presente, mas nessa aqui está, só não é artigo definido, é artigo indefinido, uma, tudo bem? Olha a E. Espero que nossos familiares viajem ainda este mês. Então aqui é com J porque é um verbo, é uma ação de viajar. F, nada como uma viagem, substantivo, então é G, para descansar. G, esta viagem foi a melhor de todas. Aqui também é com G, porque é um substantivo. Só. É isso. Bom, a correção da aula de hoje acabou. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, mandem para mim. E qualquer coisa a gente vai se falando, beleza? Então tá bom, pessoal. Tchau, até a próxima aula. Beijo.